paz do Senhor, meus irmãos. Eu quero convidar os amados irmãos a se colocarem em pé. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Vamos abrir então as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6. E versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Meus irmãos, vamos todos ler juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mais uma vez. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Senhor Jesus, nós estamos aqui diante de Ti, ó Deus, com a nossa mente, com o nosso coração, submissos, ó Deus, à Tua palavra, à Tua voz, e pedimos, ó Deus, que o Senhor fale através dela, Senhor. Que possamos, ó Deus, ser alcançados, transformados, consolados, amparados, ó Deus, e também desafiados como filhos Teus, como servos Teus, ó Pai, a sermos não apenas ouvintes, mas também praticantes dessa palavra, Senhor, da Tua revelação. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, esse versículo é muito claro quanto àquilo que de fato ele quer dizer. E aqui diz que o nosso tesouro, ele é capaz de arrastar, de atrair o nosso coração. E aqui, quando nós pensamos em tesouro, nós vamos pensar em tesouro no sentido mesmo de acumular, de guardar. Ou seja, o que nós lemos é que tudo aquilo que nós acumulamos, que nós guardamos, realmente é o que vai arrastar o nosso coração, vai atrair o nosso coração. E uma vez que nós entendemos que o nosso coração, e não apenas o nosso coração, mas todo o nosso ser, ele já foi entregue ao Senhor. Nós temos um desejo, e esse desejo vem, senão de Deus, que é de honrá-lo, é de adorá-lo, é realmente de prestar um louvor, porque só Ele é digno. E quando nós pensamos assim, porque de fato é aquilo que nós cremos, nós entendemos que nós não podemos guardar ou acumular outras coisas em nós para que o nosso coração seja atraído diferentemente daquilo que de fato nós temos que fazer uma vez que nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Mas é interessante que, se nós formos olhar os versículos que antecedem o versículo que nós lemos, o versículo 21, e também olharmos os versículos posteriores ao versículo 21, nós vamos ver Jesus a falar aos seus discípulos e a exortá-los quanto a algumas tralhas que supostamente poderiam estar guardadas no meio daquelas coisas que realmente são necessárias. Jesus vai falar e vai advertir no princípio em relação ao ego, e depois nós vamos ver Jesus combatendo o acúmulo e indo contra esses bens efêmeros e passageiros, e por fim a Jesus exortar aqueles que o ouviam quanto ao acúmulo e esse guardar, esse entesouramento de preocupações e ansiedades desmedidas quanto à nossa vida. Então Jesus vai em seu sermão, na continuidade do seu sermão, combater algumas práticas que eles julgavam se calhar estar no lugar certo, corporalmente, fisicamente, mas o seu coração não acompanhava. E isso e nos traz uma certeza de que não é o facto de nós estarmos aqui, que se calhar o nosso coração também está aqui.
E é por isso que nessa tarde eu quero pensar juntamente com os irmãos nessas coisas que nós guardamos e que nós valorizamos e que nós priorizamos. É um autoexame diante daquilo que Jesus mesmo proferiu há muitos anos atrás aos seus discípulos. Eu não sei se os irmãos se lembram de um programa de televisão, Acumuladores. Não sei se alguém aqui já assistiu, daquelas pessoas que gostam de guardar tudo e mais alguma coisa, porque se um dia eu precisar, estará guardado, porque quem não guarda nunca tem, não é? Então guardam e guardam, mas essas pessoas são pessoas que acumulam de um modo assim descontrolado, a ponto de atrair bichos e tudo para as suas casas. Então essa equipe desse programa de televisão ia até essas casas, não é? E faziam realmente a recolha, tiravam muitas coisas, deitavam lixo, outras iam para doações, a fim de mostrar para aquela pessoa que ela estava a guardar coisas desnecessárias. É claro que nós não estamos aqui agora com os nossos corações abertos à espera que chegue uma equipe de um programa de televisão e comece então a limpar o nosso coração, porque nós sabemos que isso é obra exclusiva do Espírito Santo. Mas ele nos entrega através da revelação da sua palavra e nos mostra de fato aquilo que deve ser ou não entesourado e guardado. Então, nesse sentido, eu quero pensar talvez num perfil de 3 pessoas aqui, daquilo que elas acumulam. Quero pensar com os irmãos aqueles que acumulam louvor para si mesmos, daqueles que acumulam riquezas e bens perecíveis, mas também daqueles que acumulam olhando para a eternidade e olhando para o reino de Deus. Então, para começarmos a pensar nesses que acumulam o louvor para si mesmo, ou seja, que entesouram a vaidade, o ego, nós vamos logo no princípio do capítulo 6, nos primeiros versículos, observar 3 práticas que eram 3 práticas religiosas que os judeus não só ensinavam, mas observavam muito bem. Ou seja, eles tinham muito zelo, muito enzímio de cumprir com essas práticas. E isso diz respeito a dar esmolas, à oração e também ao jejum. Mas Jesus começa a dizer, dizendo assim: guardai-vos, e em outra versão vai dizer: tenham cuidado. Com o quê? De fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Mas Jesus não fala isso simplesmente ao dar as esmolas. Jesus também pede para que eles tenham cuidado quando eles forem orar. E isso nós vamos ver no versículo 5. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Quando Jesus vai falar a respeito do jejum, e isso nós vamos ao versículo 16, nós vamos ler: e quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareçam que jejuam. O que Jesus está a dizer aqui e está a condenar não é em si a prática, nem de dar esmolas, muito menos de orar e muito menos de jejuar. O que Jesus está a dizer aqui é que muitas vezes até aquilo que é bom, que é uma prática legítima e que deve ser feito com cuidado. Porque quando o seu coração não está de fato no lugar que deve estar, mas o seu corpo está, mas o seu coração não está, você acaba por entesourar algo que não é legítimo, que não é bom. Jesus está aqui mostrando no seu discurso uma oposição do fazer religioso com a intenção do coração. Ele está falando assim: esses judeus aparentemente podem estar fazendo algo muito bom.
a ajudar o outro, a dar esmolas, a orarem, a jejuarem. Mas eles não estão a fazer isso com o intuito, com a intenção do coração de adorar e glorificar a Deus. Quando nós lemos Paulo escrevendo a sua carta aos Coríntios, dizendo, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, nós estamos a ver esses homens a fazer algo que aparentemente é para Deus, mas com o seu coração voltado à sua própria honra, à sua própria vaidade, à sua própria glória, ao seu próprio ego. O que nós estamos vendo aqui são pessoas se calhar no lugar certo, mas com o coração no lugar errado. E nós sabemos que o nosso coração só é atraído por aquilo que nós guardamos, por aquilo que nós cremos e por aquilo que nós valorizamos. E é interessante que alguns que dizem e pensam que o que importa é cumprir o dever e que não importa como se é feito. O importante é fazer. Mas quando nós colocamos isso diante da palavra de Deus, nós vamos ver que não é bem assim. Não importa simplesmente fazer. Importa muito como fazemos. Porque como fazemos vai revelar de fato pelo que nós fazemos. Qual é a nossa motivação? E vai revelar muito mais para quem de fato nós estamos a fazer aquilo ali. Paulo escrevendo aos Filipenses vai dizer, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, e cada um considere os outros superiores a si mesmo. Porque quando o nosso coração é atraído para a vaidade, para o nosso próprio eu, para a nossa própria glória, nós não estamos exaltando a Deus. Mas quando nós buscamos obedecer ao Senhor com todo o nosso coração, com um coração íntegro, nós temos uma promessa, que nós iremos desfrutar de uma recompensa vinda do próprio Deus. Se nós olharmos os versículos que se opõem aos primeiros que nós lemos e voltarmos ao versículo 2, Jesus falando sobre a esmola, ele vai dizer assim, quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas quando tu deres esmolas, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em segredo, te recompensará publicamente. Jesus fala o mesmo em relação à oração. Olhemos para o versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em oculto, e teu Pai, que vê secretamente, te recompensará. Não vai falar diferentemente também a respeito do jejum. Se nós formos ao versículo 18, nós vamos ler. Para não pareceres aos homens que jejuas, mas ao teu Pai que está em oculto, e o teu Pai que vem em oculto te recompensará. A questão é, nós estamos fazendo o que estamos fazendo à espera da recompensa dos homens ou à espera da recompensa de Deus? Porque quando fazemos à espera da recompensa dos homens, nós somos acumuladores de glórias para si mesmos. Mas uma vez que nós fazemos realmente para a glória de Deus, nós somos e olhamos, nós somos como esses acumuladores que olhamos para o reino dos céus. Mas não há somente esses acumuladores, não é, de glória e de vaidade e que querem realmente louvar o seu ego. Se nós olharmos para os versículos 20 e 21, nós vamos encontrar aqui outra advertência, outra exortação, em relação àqueles que acumulam riquezas e bem perecíveis. Lemos então, antes disso, o versículo 19, que diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consumem, e onde os ladrões minam e roubam. Aquelas pessoas que se calhar estão com o seu coração mais inclinado, mais atraído pelas riquezas e pelos bens
perecíveis, efêmeros, passageiros, aquelas coisas que estão ligadas mais à terra do que a qualquer outra coisa. E eles querem buscar e guardar somente aqui na terra. Só que quem pensa assim, essas pessoas que pensam dessa maneira, elas estão muito vulneráveis, ou seja, estão muito sujeitas a serem levadas a viver de uma maneira, primeiramente, a gozar e a satisfazer o seu próprio prazer, o seu próprio desejo e a sua própria vontade. As pessoas que vivem querendo e pensando que essa vida é o fim da linha, é o ponto final de todas as coisas e que vamos viver como se não houvesse amanhã, elas caem nesse erro de viver procurando a sua própria satisfação. O que importa é o que eu desejo. E mais importante do que eu desejo é saciar aquilo que eu desejo. E isso é consequência de algo, isso é consequência do pecado. Só que essas pessoas esquecem que existe um plano eterno que permeia o que nós estamos a viver agora, o que veio antes e o que virá no porvir. Porque ele é eterno. E nós sabemos que o pecado destituiu todos nós da glória de Deus. Nós estávamos separados disso. Mas Deus, no seu plano, que é eterno, entrega o seu único filho para morrer. Para que nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados. E por causa da sua morte, por causa da sua ressurreição, hoje nós temos e gozaremos da vida eterna, de algo que não termina só aqui, mas há algo que nós estamos a esperar, a aguardar. O sangue de Jesus vertido na cruz, ele rompeu com algo que já era eterno, que era a nossa condenação, que era eterna, para nos garantir vida eterna. Ou seja, aqueles que vivem e vivem apenas para sua própria satisfação, apenas para saciar os seus próprios desejos, aqueles que vivem apenas para acumular o que precisam acumular, julgando que não há outra expectativa no porvir, estão se sujeitando a uma condenação eterna. Mas aqueles que querem viver e viver eternamente em abundância, em gozo, na presença do Senhor, isso só pode acontecer por meio de Jesus Cristo. Ou seja, ou vivemos para a condenação eterna, ou vivemos para a vida eterna. E se quisermos viver para a vida eterna, não podemos fazer isso aquém da pessoa de Jesus Cristo. Depois, nós vamos ver que pessoas que vivem pensando só nessa terra ou acumulando somente nessa terra, vivem de forma egoísta. Tudo que possui, tudo que ele quer, tudo que ele deseja em ter, é para si. Vive como se o que ele possui não pode ser repartido, não pode ser dividido. Tudo que ele tem é como se não existisse outro, como se não existisse o próximo. E aí podemos até voltar à mesma referência que nós fizemos a Filipenses capítulo 2, agora no versículo 4, quando Paulo escreve dizendo: não atente cada um para o que é propriamente seu. Em outra versão vai dizer: não fiquem apenas a olhar para aquilo que é do seu próprio interesse, mas cada qual também para o que é dos outros. Ou seja, a vida não se resume nem só a esse tempo, nem só para essa terra, para essa era, como também a vida não se resume só em você, só em mim. Há um outro que precisa ser servido e que nós vamos servir com aquilo que nós recebemos de Cristo. Tiago ainda vai mais além, advertindo aqueles crentes que muitas vezes podemos até pedir, mas nós não recebemos porque pedimos para os nossos próprios deleites. Se nós formos à carta de Tiago, capítulo 4, versículo 3, vamos ler exatamente isso: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites.
Mas a pessoa que vive apenas acumular riquezas e bens perecíveis nessa terra, ela não está só a correr um risco de viver para sua própria satisfação ou de viver de modo egoísta, mas também a se firmar em uma falsa segurança. E é por isso que Jesus vai usar essas ilustrações quanto à traça, a ferrugem e os ladrões. Se nós olharmos para uma questão agora mais cultural e mais histórica, as fontes de riqueza na Palestina eram roupas luxuosas e muito caras, era também uma colheita muito abundante de determinado grão para ser estocado em celeiros, isso também era sinônimo de riqueza, sinônimo de bem, e também aqueles tesouros que muitas vezes eram guardados em casa. E quando Jesus usa essas três ilustrações, está a dizer assim: quanto às roupas muito caras e muito luxuosas, se elas ficarem guardadas por muito tempo, elas também podem se perder. Porque podem vir traças, e nós conhecemos bem o que são traças, e vão corroer tudo aquilo ali, e lá se foi uma roupa linda, maravilhosa, luxuosa, não é? Isso perde-se. O que Jesus está a dizer aqui, isso acaba. Tem o seu valor e a sua relevância por um determinado tempo. Um dia, acaba-se. Depois, quanto à ferrugem, e aqui ferrugem vai ter o sentido daquilo o que come, ou seja, mesmo de um caruncho, de um bicho, não é? Para consumir aquele grão. Ele está dizendo assim, por mais que a sua colheita e a sua riqueza esteja baseada nisso, que você acumulou e acumulou até em boas quantidades, que você tem grandes celeiros estocados, realmente tem muito ali guardado, olha, aquilo ali, basta chegar um carunchinho, não é? É caruncho, não é? Que vocês também chamam. E ele já dá cabo de tudo aquilo ali. E lá se foi. Ele está a dizer, isso também perde-se. E depois ele vai dizer quanto aos ladrões, porque as casas naquela altura eram feitas de barro, não eram, as paredes não tinham assim tanta dificuldade para poder serem perfuradas para então serem roubadas. Os ladrões assim faziam, perfuravam, cavavam e ali tiravam os tesouros que muitas vezes as famílias, não é, guardavam e armazenavam em suas casas. É como se você chegasse de repentemente na sua casa e tivesse ali um buraco na parede. E aquilo ali que você tinha guardado, pronto, lá se foi. Isso aqui são riquezas, mas são riquezas que perecem. São riquezas que podem ser corrompidas. São riquezas efêmeras, passageiras. Nós não estamos aqui a ver um discurso contrário ao fato de se ter o dinheiro, porque precisamos de dinheiro, não é? Fazemos alguma coisa sem dinheiro hoje? Não, se há um sítio que faz sem dinheiro, digam-me, por favor. Mas não existe. Precisamos do dinheiro. Mas o dinheiro não é senhor das nossas vidas. Essa riqueza aqui, quando bem gerida, é uma riqueza que não vai gerar uma falsa segurança, mas é uma riqueza que vai servir ao Senhor também. É nós pensarmos que Jó era um homem muito rico, mas era um homem muito reto e temente a Deus. José também guardou, acumulou, porque viriam os anos de fome. Havia os anos de fartura, mas houve tempo de fome. Foi necessário guardar. A advertência aqui não é quanto a isso, meus irmãos. A advertência aqui é quando o nosso coração está entregue somente a esses bens que são passageiros, que são efêmeros e que não nos garante segurança nenhuma. Porque o que Jesus está a dizer é que se um dia a tua roupa for junto com a traça, ou os seus celeiros forem atacados por carunchos, ou o ladrão entrar na tua casa e furar a tua parede e levar o que você tem, se a tua segurança está nisso, acabou a tua vida. Mas nós temos o salmista que diz, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Aonde está a nossa confiança, é onde estará o nosso coração.
E isso é o que Jesus está dizendo. Ao invés de vocês ajuntarem tudo isso, acumularem tudo isso daqui, de um tempo que é tão passageiro em relação à eternidade, e tão perecível com algo comparado ao que é incorruptível, porque Pedro vai dizer que nós não fomos comprados com algo corruptível, mas nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário. E o que ele nos promete, meus irmãos, não é algo passageiro, não é algo efêmero, não é algo que a traça pode consumir, que a ferrugem pode consumir, ou que o ladrão pode roubar. O que Jesus nos garantiu na cruz do Calvário é eterno e ninguém pode alterar essa condição na nossa vida. E se ele fez isso, nos garantindo algo que é eterno, por que nós vamos viver de maneira a acumular coisas que não visam o que é eterno? E ele vai dizer: mas ajuntai tesouros nos céus, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, onde os ladrões não minam e nem roubam. E por último, nós vamos ver justamente esses acumuladores, que não são acumuladores de riquezas e bens perecíveis, mas são acumuladores que olham para a eternidade. Podemos ir a Paulo agora escrevendo aos Colossenses, dizendo, no capítulo 3, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos para essas coisas, não é? E a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Meus irmãos, quando o nosso tesouro é pautado naquilo que é eterno, o nosso coração é atraído. E ele é atraído pelo bem da salvação. Nada nos alegra mais, nada nos conforta mais em sabermos que a maior dádiva que nós temos é ter os nossos nomes escritos nos céus. Nada pode nos alegrar mais do que isso. Nós temos muitas alegrias, e é verdade. Nos alegramos com muitas situações e diferentes situações, não é? Nos alegramos quando os nossos filhos nascem, nos alegramos quando os filhos formam-se, quando os filhos casam, nos alegramos às vezes quando compramos um carro que desejamos muito, ou uma casa, ou às vezes até a primeira bicicleta, ou a primeira moto. Pronto, estamos sujeitos a diferentes situações em que nós alegramos, mas nenhuma delas está acima de saber que nós somos salvos. Depois, quando nós olhamos para a eternidade e entesouramos pensando na eternidade, o nosso coração, ele é atraído pelo cuidado, e nós somos atraídos ao cuidado e à provisão do Senhor. Nós nunca podemos nos esquecer que nós temos um Deus zeloso, um Deus que cuida de todas as nossas ansiedades. No mesmo capítulo, no versículo 31, nós lemos: não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Hoje eu lembrei-me de algo que aconteceu, era essa altura do ano, era dezembro e se aproximava o Natal. E foi logo quando chegamos, em 2018, e as meninas estavam em casa, o Clê foi trabalhar, e a Isabela sentou assim na minha cama, lá já estava, e a Isabela sentou assim à beira da minha cama e começou a chorar. E diz assim: ô mamãe, eu tenho tanta saudade. E mal sabíamos, né? Que era só o começo. Enfim. E naquele dia nós fizemos um acordo entre nós. De todas as vezes que nós sentíssemos muita saudade, nós transformaríamos a saudade em oração. E naquela hora eu falei assim: muito bem, Isabela, você tem muita saudade, eu também tenho, e a Laís também tem. Então nós vamos transformar toda a nossa saudade em oração. Vamos levar a Deus em oração que nós estamos sentindo e orar por aqueles que estão lá. E nós oramos naquela manhã,
E depois a Isabela foi para a porta do quarto, virada para a sacada, ficou ali uns minutos, e ela faz isso até hoje. E em seguida, quando nós dissemos amém, e ela saiu ali da porta, batem a nossa porta. Gisele, estás em casa? Sim. Pronto, era a senhora que tratou das coisas da imobiliária para nós arrendarmos o apartamento. E quando eu abro a porta, ela vem. Não sabia, né, o que era. Se eu já conhecesse, teria feito ainda mais festa. Chegou com um bolo rei, um bolo rainha, e muitas sacas com prendas para as meninas. E ela entrou, e eu pedi para ela, sentou na sala. E quando a Isabela olhou tudo aquilo, a Isabela começou a chorar. E ela começou a chorar junto. E ela, eu fiz alguma coisa assim que não foi, que foi mal. Eu falei, não fez. E a Isabela olhou assim para ela. Olha, Jesus escuta as nossas orações e responde bem rápido. Meus irmãos, o nosso coração é atraído, deve ser atraído para esse cuidado de Deus. Aqui não quero pensar nesse versículo só no sentido do fazer, do servir ao Senhor, para aquilo que acumulamos a título de eternidade, de obras que nós fazemos. Mas eu quero pensar com os irmãos aonde o nosso coração está quando a aflição chega. É pensar aonde o coração está quando a enfermidade está no nosso corpo. É pensar aonde o nosso coração está quando nós temos saudade. Pensar onde o coração está quando nós estamos ali sozinhos, muitas vezes. Para os dias maus da vida, aonde o nosso coração está? Porque ele está a ser atraído e levado para onde está o nosso tesouro. E depois, pensarmos também nesses que acumulam olhando para a eternidade, quanto a esse serviço também para o Senhor. No obedecer, no cumprir o ide do Senhor, a servir e amar o nosso próximo, a falar das boas novas. Aí a distribuição das pulseiras dos 4 pontos. Isso são pessoas que acumulam para o reino. As nossas orações são voltadas para o reino. Os nossos pensamentos são voltados para o reino. Os nossos desejos são voltados para o reino. O nosso fazer na igreja é voltado para o reino. O serviço que eu tenho com o meu próximo é voltado para o meu reino. A maneira como eu cuido da minha família é voltada para o reino. Tudo resulta para a glória do Senhor. A título de conclusão, Barclay, escrevendo a respeito desse versículo, vai dizer que o fim de nossas vidas é somente uma estação no caminho. Portanto, ninguém deve entregar o seu coração a este mundo e às coisas que a ele pertencem, pois os seus olhos devem estar fixos permanentemente na meta que nos espera mais além. O nosso coração não pode estar em ambos os lugares ao mesmo tempo. Isso é uma proposição que exclui a outra. Ou estamos a viver e a pensar no reino e o nosso coração está lá ou não está. O coração do homem inevitavelmente vai seguir o seu tesouro. E o seu tesouro, eu volto a dizer, é aquilo que ele crê, é aquilo que ele trabalha, é aquilo que ele gasta energia e acaba por se tornar o seu bem supremo. E se nós, de fato, somos movidos pela sincera e humilde gratidão a Deus, e fazemos do reino de Deus o nosso tesouro, e o reconhecemos de forma deleitosa e descansamos na sua soberania, e entregamos de fato a nossa vida, cada parte, toda a esfera dela, ali também então estará o nosso coração, nesse Deus. Então, quanto ao mais, irmãos, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe.